Estimados amigos, caríssimos companheiros de ideal espírita, que sejamos todos bem-vindos a essa noite em que unidos e reunidos estamos dispostos a entender um pouco mais acerca das máximas morais de Jesus. Essa parábola, em especial, tem algo de enigmático e muitos cristãos não a compreendem e a confundem pelo fato de acreditarem que Jesus teria a capacidade de amaldiçoar uma figueira. A parábola da figueira seca está presente no capítulo 19. E eu estive meditando acerca da parábola e acerca do papel do Evangelho segundo o Espiritismo e do motivo pelo qual Allan Kardec escolheu essa parábola para presenciar e se fazer brilhar dentro do capítulo 19, que é a fé transporta as montanhas. E eu refleti um pouco acerca do papel do Evangelho segundo o Espiritismo para o Espiritismo. Muitos confundem o Evangelho segundo o Espiritismo achando que esse livro trata-se da parte religiosa da doutrina, o que não é verdade. Kardec caracterizava o Espiritismo como uma ciência nova, uma ciência da alma, e como ciência da alma estava capacitada a analisar os assuntos que perpassavam o campo da ética e da moral. E como os assuntos ligados à ética e à moral estão ligados ao ramo da religião e da filosofia, era esta obra mais apropriada para tratar desses assuntos. E Kardec manteve esse conceito de ciência nova durante toda a codificação. E cabia a esse conceito, a essa ciência, segundo ele, aplicar os seus conceitos científicos no entendimento daquele que foi o maior espírito que já habitou o planeta, que é Jesus, como muito bem é nos ofertado a informação no Livro dos Espíritos. Então, Kardec vai deixar bem claro o seu conceito de ciência da alma, além de reforçá-lo no livro A Gênese, mais precisamente no capítulo 1, item 13, aonde ele vai dizer qual é o caráter da revelação espírita. E segundo ele, a religião espírita tem um duplo caráter. O primeiro é o caráter científico e o segundo é o caráter divino. Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo é justamente o exemplo vivo desse caráter divino, que aliado e visto e analisado à luz desse caráter científico, nós vamos poder tirar o diamante bruto que é Jesus, do lamaçal sobre o qual nós, seres humanos, o mergulhamos com nossos egoísmos, nossas vaidades e a nossa cupidez. Cabe então essa ciência da alma analisar o pensamento do Cristo e trazê-lo tal qual nós deveríamos ter entendido e não o compreendemos por conta de nossa pequenez moral. É esse o papel do Evangelho Espiritismo. Não é à toa que os espíritos da codificação diz que essa obra veio 7 anos após a codificação do Livro dos Espíritos, justamente pois, segundo eles, o Espiritismo já estava maduro o suficiente para começar a entender a Boa Nova, tão pouco compreendida. E as parábolas têm uma enorme dificuldade de compreensão. As parábolas eram uma didática utilizada e que rompia os séculos, e elas faziam-se presente nos ministérios de Jesus. Era uma forma pedagógica em que o mesmo utilizava dessa parábola para conversar com o simples, ao mesmo tempo que ele sabia que o poder da parábola iria ter a capacidade de romper séculos. E à medida que nós evoluíssemos dentro da nossa visão moral, nós iríamos ressignificar a palavra divina e torná-la muito mais semelhante àquilo que Jesus se propunha e pregava. Então Jesus foi, é e sempre será esse exemplo vivo de amor e virtude, convidando a todos os cristãos a entenderem e buscarem o seu autoencontro a partir da reformulação de atos e pensamentos. E é interessante perceber por qual motivo Kardec escolheu essa parábola para se fazer
presente no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas. A parábola da figueira seca, ela está presente na Escritura, tanto em Marcos como em Mateus. Só que tem uma diferença distinta entre os dois livros. Em Marcos, ela aparece em dois momentos separados. A primeira parte, que é a parte em que Jesus amaldiçoa a figueira, acontece um pouco antes da entrada um pouco depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e antes da sua primeira visita ao templo. E a segunda parte ocorre no dia seguinte, onde ele passa pelo caminho e um dos seus discípulos observa que a figueira secou, acreditando então que Jesus teria amaldiçoado a figueira. Já em Mateus, ela aparece em um único momento, é automático. Ele passa, tenta colher o figo, não encontrando fruta para se alimentar, ele então amaldiçoa a figueira e a figueira põe-se a secar no mesmo instante. Muitos questionadores das Escrituras dialogam e debatem acerca da credibilidade das passagens de Jesus, uma vez que elas parecem, à primeira vista, se contradizerem umas com as outras. Já alguns estudiosos explicam isso tentando dizer que Mateus escreveu o Evangelho posteriormente a Marcos, já que pelos dados históricos tenta-se acreditar que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Marcos. Mas o importante é percebermos que Kardec teve a lucidez de escolher a passagem de Marcos e não a de Mateus, justamente porque, pegando essa parábola bipartida, ele iria conseguir extrair dessa parábola o pensamento mais puro e verdadeiro que o Cristo queria nos passar. E Kardec, enquanto pedagogo, tinha essa lucidez. Não é à toa que o capítulo ele usava, dentro da divisão sistemática de análise da codificação, ele se valia de um estudo que eu chamo de divisão binária. Ele dividia cada capítulo em duas partes. A primeira, ele dizia que era a parte teórica, onde ele mesmo fundamentava e traçava os conceitos acerca daquilo que ele propunha entender enquanto ética. E a segunda parte era a parte mais prática, que ele deixava a mercê e responsabilidade dos espíritos, que, manifestando as suas opiniões, iriam concretizar e ratificar, ao mesmo tempo, esclarecer qualquer dúvida que, porventura, pudesse continuar a existir no capítulo. Então, foi dentro dessa visão binária que Kardec estabeleceu o capítulo A Fé Transporta as Montanhas e escolheu para fazer parte da codificação teórica deste capítulo a parábola da figueira seca. E entender uma parábola é algo muito complexo, porque normalmente elas estão muito revertidas em figuras de linguagem que nos dificultam entender ou parecem, à primeira vista, uma forma ambígua de entendimento e que isso vem causando uma enorme dificuldade de alcançarmos o pensamento de Jesus. Nós não temos ainda a capacidade de pensar como mestre. Falta-nos uma faculdade. Eu uso muito a metáfora do Word para deixar isso claro. Um documento feito no Word 2003, ele é facilmente acessado e aberto pelo Word 2011. Não é mesmo? Agora, se eu pego um documento feito no Word 2011 e tento abri-lo no Word 2003, eu não vou conseguir. Faltarão-me caracteres para que o documento possa se abrir e se apresentar visível como eu espero. Assim somos nós. Temos dificuldade de pensar como Jesus. É por isso que, ao longo dos anos, as nossas interpretações das parábolas foram sempre recheadas de conceitos materiais, porque elas falavam aquilo que nós pensamos na intimidade. E como nós pensamos pura matéria, não temos ainda um pensamento voltado para os valores, temos então a dificuldade de entender as passagens do Mestre. Então, toda vez que eu me proponho a entender uma passagem de Jesus, eu tenho que primeiramente me despir de todos os conceitos que eu trago no meu cotidiano. E isso é complicado, porque normalmente o nosso repertório cultural, ele é infestado de informações que, desde muito cedo, nós fomos o tempo todo educados e estimulados a pensar voltados para a matéria, e desprezando assim os valores espirituais.
Então, quando eu me proponho a analisar uma parábola desse porte, eu tenho primeiramente que me despir desses conceitos materiais que eu possuo e tentar voltar à Galileia da antiguidade e pensar da mesma forma que pensavam os simples pescadores, ou simples camponeses, ou simples aldeões, com o qual Jesus mantinha o seu relacionamento. Dessa forma, eu tenho que perceber que toda vez que eu vou analisar uma parábola, eu tenho que partir do princípio que, naquela época, se mantinha um costume muito forte de falar através de figuras de linguagens. Eles eram um povo que respeitava fielmente as Escrituras, e aquilo que chamamos hoje de Velho Testamento. E essas Escrituras, por sinal, tinham uma didática que era muito estabelecida pelos profetas. Como toda a linguagem era profeta, muitos profetas, ao proferirem suas mensagens, utilizavam não só de discursos verbais e de gestos, mas também de encenações, para que ficasse forte e firme na mente daquele a quem estava a ouvi-lo. Então é comum encontrarmos em Isaías e Jeremias inúmeras passagens onde eles vivenciavam, quebravam vasos, corriam nus, para dizer e testificar alguma mensagem divina que eles queriam repassar para a população. Se formos observar em Atos dos Apóstolos, encontraremos o profeta Agaba, onde ele ensina uma dessas profecias, onde ele se debate no chão, tentando se amarrar e prender-se ao cinto, e o povo quis entender que ele falava e estava profetizando a possível prisão de Paulo, que assim aconteceu. Então é uma linguagem que normalmente eles usavam, e Jesus tinha conhecimento disso. Ele sabia que essa linguagem era eficaz para aqueles que ali estavam, e que no momento era aquela forma de linguagem que ele iria utilizar para se fazer presente e que essa mensagem pudesse, a partir dali, não mais ser esquecida, mas que ao longo dos séculos ela pudesse ser revivida de uma maneira ressignificada. Então nós tentaremos analisar a parábola da figueira seca em dois momentos, na época de Jesus e, no segundo momento, em nossa época. Dessa forma, nós temos certeza que sairemos daqui muito mais conscientes da proposta educativa de Jesus para nós cristãos. Então, conta a parábola, pegando do capítulo inteiro, que Jesus estava com seus discípulos em Jerusalém e resolveu ir até aos Montes das Oliveiras para orar. Chegando lá, ele pediu que 2 de seus discípulos fossem a um povoado próximo pegar um jumentinho. Eles não entenderam o porquê. E eles disseram, lá tem um jumentinho amarrado. Vão lá e peguem. Mas, mestre, se que alguém que é dono do jumento reclamar, digam que foi o mestre que está pedindo e que em breve tempo eu devolverei. É interessante o porquê do jumento. Lembre-se, eles trabalhavam com linguagens proféticas. E se voltarmos no tempo, lá em Zacarias 9:9, dizia que o teu rei virá montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Então ele procurava cumprir a profecia a risco para que as pessoas o reconhecessem enquanto Messias. E o jumento era uma peça fundamental, porque os judeus esperavam o Senhor dos Exércitos, um guerreiro. E Jesus era um Messias completamente diferente. E a figura de um cavalo, por exemplo, era muito fácil de ser ligada à guerra e à disputa de poder, enquanto o jumentinho é muito mais fácil de estar ligado à força e trabalho. Então a mensagem do mestre, ela traz uma mensagem sutil que consegue ecoar e só hoje talvez nós conseguimos entender. E conta que esses 2 discípulos partiram então cheios de fé para esse povoado e ao chegar lá constataram que realmente existia um jumentinho amarrado. Eles então trataram logo de desamarrar o animal, no que foram interpelados por 2 pessoas que perguntaram o que eles estavam fazendo ao desamarrar o animal. Eles então disseram aquilo que Jesus falou e, pois bem, foram atendidos. Eles voltaram e prepararam o jumentinho com suas túnicas, e eis que ocorre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele é aclamado
sobre hosanas às alturas, colocado ramos de palmeiras e oliveiras para que ele pudesse adentrar e cumprir a profecia. Mas naquele dia, ao chegar no templo de Jerusalém, não existia mais culto. O templo estava fechado. E Jesus volta para para Betânia, aonde ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos. Aquele Lázaro que a Bíblia relata de uma possível ressurreição. No dia seguinte, logo cedo, aí começa a parábola e começaremos a entender o enigma da parábola, que tem um significado para por que logo cedo. No dia seguinte, logo cedo, Jesus voltava na sua peregrinação para Jerusalém e teve fome, conta a parábola. E ao passar, observou no caminho uma figueira muito frondosa e bela, mas a parábola deixa claro que não era a época de figos. Jesus, então, ao aproximar-se da figueira, constatou que realmente não existia figo. Ora, isso todos sabiam, não tinham como questionar, e as Escrituras deixam isso bem claro, já que não era a época de figo. E Jesus, então, amaldiçoou aquela figueira, dizendo que a partir de então, ela jamais daria fruto. Ele segue, então, para Jerusalém, e acontece a sua entrada no templo, aonde ele repreende todos no templo de Salomão. E vale relembrar, para aqueles que ainda não conseguem perceber ou então desconhecem, que o templo de Salomão era uma estrutura de representatividade do povo de Israel e tinha muito mais importância do que um simples caráter religioso. Ele também tinha um caráter civil, porque era dentro do templo que aconteciam todos os comércios daquela região. Era tão importante que tinha inclusive uma moeda própria dentro do templo. Então existia um câmbio onde as pessoas compravam as oferendas a partir depois que faziam o câmbio para a realização das mercadorias. Era tão importante também que os próprios ricos chegavam a depositar suas fortunas dentro do templo por achar e acreditar que o templo era o local mais seguro contra saqueadores. Então veja a importância suntuosa do templo de Salomão. E Jesus então adentra o templo, repreende a todos aqueles que ali estão, citando as Escrituras e alertando para o equívoco doutrinário que aqueles que ali estão vivenciando, e em seguida é questionado pelos sacerdotes e autoridades sobre que autoridade ele está a fazer aquele reboliço todo. Eles queriam matá-lo, estavam incomodando, e ao questionar Jesus sobre a autoridade que ele tinha para realizar tais feitos, ele contrapõe uma outra questão. Eu respondo a pergunta de vocês, se vocês me responderem. É da parte de quem que João Batista está a batizar? Ora, os sacerdotes não eram bestas. Eles sabiam que se dissessem que João Batista está batizando da parte do povo, eles iriam causar uma revolta muito grande, porque todos acreditavam que João Batista era um profeta. Mas se eles dissessem que João Batista era da parte divina, eles estariam testificar que Jesus era o Messias batizado por João Batista conforme a profecia. Então eles recusaram-se a responder e disseram que não sabiam. E Cristo falou: como vocês não sabem, eu também não sou obrigado a dizer sobre que autoridade eu estou a fazer isso. E ele volta então a Jerusalém, e ao voltar passa por aquela figueira, aquela que teoricamente ele amaldiçoou. E um de seus discípulos, sempre bem espertos e observadores nas atividades do mestre, disse: mestre, aquela figueira que o senhor amaldiçoou, ela está seca. E Jesus então aproveita a oportunidade para dar uma das mais belas lições no campo da fé, dizendo que se tivéssemos fé a ponto de transportar montanhas, teríamos fé tamanha, teríamos capacidade de transportar montanhas. Ele faz ainda um convite à oração e ao refazimento, convidando o indivíduo a refletir acerca do seu papel e da sua comunicabilidade com o Criador. Agora vamos entender a parábola do ponto de vista físico. Um pouco antes, no poder da fé, no item anterior a essa parábola, Kardec vai dizer que o poder da fé é mecanismo e ingrediente fundamental para a manipulação magnética de nossas energias.
E isso muito bem, há poucos dias atrás, o Fernando Costa falou de experiências científicas, aonde, através da força do pensamento, daquilo que emitimos de bom ou de ruim, nós tínhamos capacidade de modificar as moléculas da água. Esse foi o exemplo que ele utilizou na ocasião. E hoje nós já sabemos que boa parte das doenças são de cunho psicossomático. E aquilo que nós pensamos tem forte poder sobre coisas e pessoas. Então, do ponto de vista material, poderíamos dizer que Jesus utilizou-se dessa ação magnética para fazer essa encenação que normalmente o povo daquela época estava acostumado. Pois ele sabia que a figueira não ia dar fruto. Mas ele queria deixar essa marca registrada, porque isso seria pano de fundo para uma reflexão maior. E que reflexão seria essa? A reflexão de compararmos a figueira frondosa ao povo de Israel. Esse era o intuito de Jesus. E Kardec vai trabalhar isso nesse item, alertando-nos para a questão da aparência. Porque a parábola da figueira seca é um alerta para aqueles que cultivam o bem somente por aparência. O povo de Israel era como uma figueira seca, frondosa, cheio de folhas. O templo era suntuoso. Não existia próximo a Jerusalém tão bela cidade estamentada em seus organismos sociais, religiosos e culturais, muito embora eles sofressem com o jugo romano. Mas aquilo tudo era aparência. A prova é que o templo deixava muito claro a aparência dos fatos. Era uma figueira incapaz de produzir frutos. Era apenas aparência. E como tudo que tem aparência seca, a parábola também vai trazer essa mensagem. Aquilo que é incapaz de dar frutos, a tendência é que com o tempo caia em descrédito. Aqueles que têm falsa moral ou moral aparente, com o tempo a sua máscara cai por si só. É só uma questão de tempo. É por isso que eu gosto muito de uma frase de um pastor que eu gosto de coração, que é o Ed Renekiewicz, onde ele fala que ninguém é mais perigoso do que o gente boa, mau caráter. Aquela pessoa que se faz de boazinha, mas por trás é um mau caráter que só quer se dar bem, porque vive na era do individualismo. Então, Israel era o retrato vivo dessa figueira, que com o tempo iria também secar por incapacidade de produzir frutos. Não é à toa que os livros históricos relatam que 70 anos após esse episódio, a cidade de Jerusalém foi invadida a comando do general romano Tito e foi totalmente destruída. Não sobrou pedra sobre pedra. A vida de aparência faz com que nós nos percamos em ilusões que nos distanciam, consequentemente, das grandezas morais pelas quais nós deveríamos buscar enquanto seguidores de Jesus. E isso é estrada larga para nos conduzir ao sofrimento. E temos essa dificuldade de entender. Talvez por isso soframos tanto. Enrolamos e giramos os nossos problemas, empurramos com a barriga e feito cebola, que não é redondo, mas gira, mas no final nos faz chorar. Assim é o nosso dia a dia, assim é a nossa vida. Então o convite à parábola da figueira seca é justamente a oportunidade de modificarmos a nossa visão de pensar, para que tenhamos condição de entender o pensamento de Jesus. E é importante perceber o quão Kardec foi lúcido para entender isso, aonde ele vai dizer que, no parágrafo 1º do item 11, logo após a parte da figueira seca, onde ele começa a sua parte teórica, a sua fundamentação teórica acerca da parábola, ele vai dizer que todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem bases sólidas irão cair. Por que ele disse isso? Na obra Céu e Inferno, capítulo 1, item 10, Kardec começa a trabalhar isso no tema o nada e o porvir. E ele vai dizer que existem 3 doutrinas muito fortes que regem o mundo em que vivemos. A doutrina do nada, em que muitos filósofos chamam de niilismo ou descrédito total. A doutrina da absorção, no que ele chama de
no que chamamos na filosofia de panteísmo, e a doutrina da individualidade da alma após a morte. O nada é o materialismo. Acaba-se tudo com a morte. A doutrina da absorção, que é o panteísmo, é acreditarmos que após o desencarne faremos parte de um todo maior. Perderemos a nossa individualidade. Sobre essa doutrina, poderíamos exemplificar que de nada adianta mantermos laços de afetividade com filhos e amados se após a vida tudo vai acabar. E a terceira teoria, que é a mais conceituada, é justamente a da individualidade da alma. No entanto, somente o Espiritismo consegue destrinçar os meandros dessa individualidade, a partir de sua pesquisa científica e de seu caractere científico, lembre-se, duplo papel, duplo caractere, que é justamente o caráter divino e o científico. Então é a partir desse caráter científico que o Espiritismo vai desbravar o mundo espiritual, nos clareando as informações e o entendimento acerca da vida após a morte. E Kardec vai dizer no livro Céu e Inferno, capítulo 1, item 10, que a individualidade da alma também nos aponta a outra consequência, a sorte que cada alma deve depender das suas qualidades pessoal, pois seria irracional admitir que a alma atrasada seria mais inteligente da alma daquele que está avançado. O que ele quer dizer isso? Depende de cada um fazer a sua luz. Ninguém se alimenta com a luz que o outro plantou dentro de si. Cada um deve plantar essa semente e tratar para que essa semente não se transforme numa figueira frondosa e infértil. E lembremos, não é pelas folhas, não é pelos caules, não é pelo tamanho dos galhos, não é pela sua sombra, mas é pelo fruto que se reconhece o valor da árvore. É pela capacidade de amar que irão reconhecer os meus discípulos. Então a nossa responsabilidade enquanto cristãos, ela é enorme. Ser cristão implica numa responsabilidade muito grande. E muitos, inclusive, têm medo. Se afastam quando descobrem no Espiritismo esse manancial de informações. E por medo, muitas vezes, voltam ao mundo material, mergulhados na visão do nada, ou que é o niilismo, e vivem a aparência, esquecendo-se da essência. Aí, então, vem o sofrimento. Buda vai dizer que existe 4 tipos de cavalo. O cavalo excelente, o cavalo bom, o cavalo ruim e o cavalo péssimo. O cavalo excelente é aquele que se põe a marchar logo que percebe que o dono está próximo. Basta sentir a sombra do seu dono que ele começa a marchar livremente. O cavalo bom, não. Ele precisa de um pouquinho mais de estímulo. O dono monta, toca-lhe a sela e ele se põe a marchar e a cavalgar. O cavalo ruim, não. Ele precisa de um chicote, de alguém que o oriente a partir do sofrimento. O cavalo péssimo, porém, é mais teimoso ainda. E para marchar, precisa apanhar tanto que chega a sangrar. No Ceará nós chamamos de brida, aquilo que fica na boca do animal forçando, e esporas, aquilo que fica no pé do cavaleiro, para apertar o vazio. Falam isso, chamam de vazio, isso, do animal. No interior chamam-se de vazio, não sei aqui em Pernambuco. Pois bem, o cavalo péssimo precisa desse estímulo mais feroz a ponto de sangrá-lo para então marchar. Então ele faz essa comparação a nós, os humanos, no campo do sofrimento. Existem pessoas que são como cavalos excelentes, que bastam observar as coisas do mundo à sua volta e passa a tirar dali lições grandiosas que servirão de ferramenta e adubo para construírem os frutos que alimentarão essa planta, que alimentarão o próximo. Porque uma árvore não produz fruto para o nada, ela produz fruto para alimentar. Então nós temos que produzir fruto para alimentar aqueles que estão à nossa volta. Assim como nós iremos nos alimentar do fruto que brota da árvore do outro. E esse fruto é amor.
Não existe outra força maior capaz de alimentar a sede e o vazio que nós possuímos, senão o amor. É essa a proposta divina. E há pessoas também que são como um cavalo bom. Para aprender, elas precisam de um pequeno toque, de um pequeno empurrãozinho. São aquelas pessoas que já conseguem refletir quando observam o sofrimento lá na esquina. É uma catástrofe, um tsunami, uma crise na África, uma jovem que foi abusada sexualmente por diversos homens, e aquilo toca-lhe o íntimo da alma, e ele diz: é preciso mudar, mas essa mudança deve começar em mim. Esses galhos precisam ser podados primeiramente dentro de mim, e não fora de mim. Mas há aqueles também que são como o cavalo ruim, que precisam de um pouco mais de chibata. Esses são aqueles que sofrem, que aprendem com o sofrimento mais próximo. A morte de um parente, a dificuldade de um amigo do trabalho que perdeu o emprego e ele sente medo porque o próximo da lista é ele. Então ele começa a se movimentar. Ele começa a tentar entender e se melhorar para buscar uma forma de fugir do sofrimento que a ansiedade está a produzir em seu peito. Mas há aqueles, e esses são a grande maioria de nós, que são como o cavalo péssimo, que só aprendem no freio da espora e da chibata. Esse talvez sejamos nós, que precisamos de dores pungentes para enxergarmos a vida como ela é, longe da aparência e da ficção que nós mesmos criamos por um mundo de futilidades. São aqueles que sofrem consequências de doenças incuráveis dentro de si, ou de grandes perturbações emocionais ou físicas que modifiquem radicalmente a sua maneira de pensar, a ponto que eles caiam em descrédito total e, ao mesmo tempo que, por uma força maquinal, busquem, a partir do sofrimento, aprender, encontrar o caminho da luz. Então, nós temos maneiras diferentes de encarar o sofrimento. Mas é importante perceber que hoje, na atual conjuntura no qual nós nos encontramos, é inconcebível que nós pensemos como pensavam as pessoas na época de Jesus. Porque 2000 anos se passaram, vários chamamentos foram feitos. Hoje temos acesso a informações proféticas, não só de profetas do cristianismo, mas de todas as religiões adjacentes, de todas as filosofias, bem inclusive as filosofias materialistas que nos brindam com materialistas fantásticos, cheios de ética e amor no peito, que muitas vezes nós cristãos não temos, porque estamos preocupados muito mais em sermos religiosos do que sermos espiritualistas. E o religioso, ele busca sempre recompensa. E o espiritualista, pelo contrário, ele busca conhecimento, busca entendimento. E eis que corremos para a igreja evangélica atrás de cura para os nossos problemas. Corremos para a igreja católica em busca da hóstia sagrada que possa tirar e arrancar a nossa dificuldade. Corremos para o centro espírita achando que a água fluidificada vai resolver o problema que compete a nós resolver. E na atual conjuntura, na última instância, não vai adiantar você comprar um pacote de farofa ioki, uma garrafa de Cida Cerezé e botar uma galinha preta pintadinha na encruzilhada que não vai funcionar. Ou você muda o comportamento, ou você não vai modificar a sua vida. Não existe fórmula mágica para arrancar o sofrimento de nosso coração, a não ser a transformação individual. É por isso que Jesus disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E Kardec vai então, nesse mesmo capítulo 1, do livro Céu e Inferno, que é um livro maravilhoso, e oriento a todos que busquem conhecê-lo, porque é um livro da codificação de fácil entendimento, onde Kardec trata justamente das questões de justiça divina, bem como reúne diversos depoimentos de espíritos nas várias ordens evolutivas para nos testificar e desmascarar que o nada é uma ilusão. Nesse capítulo, para contestar a questão do nada, em que a filosofia chama de niilismo, e Kardec mantém esse termo para se fazer compreensível entre o campo filosófico da Europa, ele vai dizer que essa doutrina niilista afasta as pessoas da solidariedade, do entendimento,
do amor mútuo, quando cria um certo distanciamento do indivíduo com ele mesmo. E aí ele vai citar então a parábola do moço de 18 anos, onde ele põe em xeque o exemplo de um moço que, descobrindo que tem uma doença incurável e que tem pouco tempo de vida, esse moço então, por descrer no futuro, por desconhecer a vida futura, se põe a aproveitar os seus 2 últimos meses de vida naquilo que chamamos de esbórnia, na brincadeira, na farra, gastando, bebendo, se divertindo, desrespeitando a tudo e a todos, porque essa é uma característica da alma má educada. Ela não consegue respeitar os limites seus e do outro. Ela invade o tempo todo o cercado do próximo, sem se preocupar com os seus limites. Então Kardec vai dizer que esse indivíduo, se ele conhecesse a vida futura, se ele tivesse noção da proposta que o Espiritismo traz, certamente ele ia utilizar esses 2 meses para crescer, para se modificar, para se conhecer, para aproveitar aqueles a quem ele teve consigo o tempo todo, mas não teve. Teve, mas não teve porque não soube aproveitar. Somos nós que não aproveitamos os nossos entes queridos, não aproveitamos os nossos amigos, vivemos totalmente desconectados e ao mesmo tempo conectados no mundo. Vivemos o tempo todo conectados na internet, mas desconectados da realidade que nos cerca, e achamos o tempo todo, e a única frase que conseguimos dizer é que o mundo está pior. Não, o mundo não está pior. Talvez nós é que não observemos as coisas boas que o mundo nos proporciona. Talvez a nossa visão esteja limitada. Talvez não consigamos analisar além do horizonte e perceber uma proposta renovadora que vem nos convidar ao refazimento. Porque o mundo tem muito a nos oferecer e muito a observar. Basta que nós não foquemos dentro do nosso pessimismo essa visão totalmente negativa de achar que tudo está pior. E nesse desespero de achar que tudo está pior, eu saio privilegiando somente ao meu desejo, porque toda a minha felicidade está pautada em prazeres sensoriais. Precisamos sentir literalmente. É o prazer de uma roupa nova, de um carro novo, de algo fútil que logo após conquistado, ele deixa de ser desejado e cai no esquecimento, para virmos mais uma vez a desejar, e como Platão dizia, não se deseja aquilo que já possui. E será que estaremos sempre infelizes? Buda falava justamente sobre isso. Só conseguiríamos entender essa felicidade se conseguíssemos desenvolver um sentimento de satisfação. Porque enquanto tivermos insatisfeitos com nós mesmos e com a vida que nos cerca, nós não conseguiremos enxergar o futuro que está à nossa volta, que está sendo escrito por nós mesmos. Não podemos delegar ao destino a responsabilidade que é nossa, que compete a nós escrever. Não podemos botar a culpa na cigana e dizer, a cigana me enganou, eu não sabia que ia ser assim. Se eu soubesse que ia ser assim, eu faria tudo diferente. Isso a gente ouve todo dia em reunião mediúnica, não é verdade, Paulo? Se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria feito. Eu teria amado, eu teria vivido, eu teria testificado, eu teria vivido. Todos os dias. São palavras que não podem ser proferidas em vão, porque é a palavra da espiritualidade que vem alertar a nós que aqui estamos encarnados, que é preciso despertar, que é preciso crescer, que é preciso mudar. E Kardec vai então dizer que, pois são árvores que têm folhas, mas não frutos, por isso Jesus as condena à esterilidade. Nós somos estéreis? Como está você hoje enquanto cristão? Que frutos estamos produzindo? Nós sabemos acolher o próximo que chega a nós? Sabemos identificar o próximo? Ou fazemos como aquele vídeo de humor que eu passei no começo, que ele dizia o tempo todo as coisas que ele falava para Deus,
pedindo que Deus aliviasse, aumentasse o saldo do seu cheque especial, porque infelizmente a única coisa que respeitamos hoje é a fatura do cartão de crédito, e isso é lamentável. Não respeitamos mais nada, caímos num total desrespeito pelo outro, porque tudo virou efêmero e passageiro. Não conseguimos mais nos prender a pessoas, porque enxergamos as pessoas como coisas. Então, quando eu enxergo as pessoas como coisas, obviamente, quando essa coisa não mais estiver me satisfazendo, como muito bem disse Platão, eu vou me desvencilhar dela para buscar um novo objeto. Só que pessoas não são coisas. Pessoas têm um valor, têm uma significância, têm um peso muito grande. E o peso de não percebermos isso é justamente o caminho tortuoso da solidão que nós estamos a trilhar. Porque a solidão, ela pode ser muito bem eficaz quando você volta-se para si para entender aquilo que precisa ser modificado. Joana vai dizer no livro O Homem Integral que a solidão, exceto em casos patológicos, é de muita utilidade. Mas a solidão que hoje padecemos não é essa solidão eficaz e saudável que Joana nos orienta. É a solidão que nos atrai para a depressão, para o suicídio, para a descrença, para o pessimismo, para a indiferença com o outro. E é essa indiferença que vai secar a nossa capacidade de produzir flores para então gerar frutos. Porque se eu não tenho mais fé na vida, eu não tenho mais por que compartilhar a vida. E uma vida que não é compartilhada, ela perde todo o sentido de existir. Porque a vida só faz sentido se for compartilhada. O mundo é diversificado. Eu costumo dizer que hoje em dia o mundo é gay, o mundo é hétero, o mundo é negro, o mundo é asiático, o mundo é feminista, o mundo tem mulheres, o mundo é diversificado e temos que agradecer por essa diversificação, porque é justamente essa convivência com o diferente que nos faz crescer, que nos faz entender a mensagem de forma diferenciada. E temos que entender isso. No livro A Era do Vazio, o filósofo francês Gary Lipovsky vai retratar as consequências de uma sociedade como a nossa, o que ele chama de sociedade hipermoderna. Ele vai dizer que a sociedade hipermoderna, ela se diferencia da sociedade pós-moderna, porque a sociedade pós-moderna, ela tinha medo do passado. Ela queria negar o passado porque ela queria estar presa ao futuro. Os hipermodernistas, eles estão tão sem referencial por quem vão seguir, que eles querem muitas vezes buscar algo do passado, algo que possa dar um norte e preencher o vazio que eles estão a vivenciar nesse momento. E é interessante como ele vai dizer que o que encontramos nessa sociedade atual é o individualismo, o narcisismo, a explosão hedonista, os valores permissivos, e essa panaceia milagrosa que tenta solucionar os nossos problemas de forma fácil e simples. Ou seja, vivemos atrás de escoras emocionais que possam nos tirar do marasmo e do tédio que nós vivenciamos. E no capítulo 1 do livro A Era do Vazio, ele vai tratar justamente sobre isso, a questão da sedução. Do quanto nós estamos seduzidos pelo mundo material, do quanto o valor que nós damos às pessoas está ligado ao valor que damos às coisas. Então, quando alguém quando alguém não mais nos satisfaz, aquela pessoa passa a ter valor. Ele diz que a sedução assimilada ao consumo desenfreado. Essa sedução é que regula todo o processo de consumo de informação. Vivemos o tempo todo atrás de preencher esse vazio que possuímos através do consumismo, do ter. E toda vez que optamos pelo ter, esquecemos do ser. E toda vez que esquecemos do ser, esquecemos da essência. E quando esquecemos da essência, voltamos a aparecer com a figueira que só tem aparência nas folhas. Veja, nossa aparência nunca foi tão bela. Vivemos escondidos atrás de maquiagens, de botox, de plásticas, de corpos perfeitos que tentam esconder a podridão que mora dentro de nós. Não é assim, gente?
Eu estou a proferir alguma mentira? Existe alguém entre nós que é perfeito e não merece ouvir aquilo que eu estou dizendo? Não vivemos então de aparência o tempo inteiro? É esse convite, esse alerta que Jesus vem clamar aos cristãos para que não se assemelhem a figueiras frondosas, mas que por dentro são incapazes de frutificar. Porque essas figueiras, segundo Kardec entendeu Jesus, elas irão secar. O tempo dela irá passar, cairão sobre terra, e nós cairemos sobre terra como cavalos péssimos, que aprenderão pela dor. No capítulo 2, ele vai tratar da indiferença pura. Ele vai dizer que o desejo do vazio, o vazio da sensação, do prazer, o vazio de sentimentos e de ideias faz com que aumente a angústia e o pessimismo. A infelicidade e a indiferença crescem, e isso surge alguns problemas ditos modernos, que é a depressão, que vai desencadear o suicídio. Essa indiferença pura vai fazer com que nós vivamos somente na aparência e construamos a imagem egóica de pensar primeiro em nós, esquecendo o outro. O outro nada mais é do que uma sombra, e uma sombra não tem valor, porque o que vale é a imagem real, que é a que nós criamos, e nós somos sempre a referência para aquilo que pensamos. E aí mora o problema. E aí mora o problema porque o próprio Cristo disse que nós enxergamos a trave no olho do próximo e não enxergamos o cisco no nosso. Então vivemos o tempo todo sob o perigo de escorregarmos na nossa própria casca de banana, criada por nós. No capítulo 3, ele vai alertar para a política narcisista como uma estratégia do vazio. O narcisismo me impede que eu me mostre belo. Só que belo eu não sou. Eu sou uma árvore de aparência. E essa política narcisista vai tratar de criar uma estratégia para preencher o vazio, que é o que nós vivenciamos hoje. Corremos atrás de novas práticas como yoga, budismo, espiritismo, evangelismo, igreja católica, só que nós vivemos isso tudo dentro do que eu chamo de uma religião diet. Vamos à missa ao domingo e só. Vamos ao centro espírita na quarta e só. Vivemos de aparência. Fazemos yoga com a desculpa que vamos relaxar, mas não conseguimos sequer mentalizar algo acima do teto da academia, porque estamos presos à roupa que vamos vestir, ao corpo que está fora do padrão, à bunda que não está crescendo, ou seja, não conseguimos desenvolver o nosso autoencontro, porque estamos presos nessa política narcisista que vai pregar cada vez mais essa visão de estratégia do vazio. E começa então a obsessão pela saúde, que não é pela saúde, mas sim pela aparência do corpo, da figueira frondosa, e essa aparência vai justamente fundamentar aquilo que eu ouvi certa vez e que achei muito interessante, que é a geração Sarapatel. Se a vida te fez feio, vai lá e seja bonito. E nos matamos horas na academia tentando ficarmos belos, e nunca nos apresentamos tão belos. Parecemos espartanos. As imagens nas redes sociais são belíssimas. Corpos esculpidos, nem que seja à custa, e são, em sua grande maioria, a partir de anabolizantes, de remédios sintéticos. Então vivemos a aparência o tempo todo. Somos essa figueira seca o tempo todo. E o convite de Deus vem vindo o tempo todo. No capítulo 4, ele vai tratar justamente do modernismo e do pós-modernismo, onde ele vai dizer que a nossa cultura atual está muito presa ao individualismo, à liberdade, à igualdade e à revolução. Só que todos esses 4 ingredientes deturpados, porque não podemos falar mal do individualismo. O individualismo podemos entender dentro de uma visão saudável, como o indivíduo tentar voltar a si mesmo e tentar tornar-se um indivíduo. Jesus se individuou. Ele estava no mundo, mas não pertencia ao mundo, mas não se afastava do mundo, pelo contrário, convivia com o seu sendo o exemplo. Ele não se trancou no seu mundo egóico. A cultura individualista que nós criamos hoje é uma cultura egóica, de pensarmos somente em nós mesmos e esquecemos do próximo.
Da mesma forma que o segundo ingrediente é a liberdade. Não sabemos o que é liberdade, porque não sabemos respeitar o próximo. Confundimos liberdade com libertinagem. E eu gosto muito de usar o exemplo dos pássaros. Os pássaros são o exemplo mais cotidiano que nós temos de liberdade. Não é verdade? Eles voam. Só que esquecemos que os pássaros não são tão livres assim. Dentro da liberdade dos pássaros, existem limitações. Alguns pássaros voam mais alto, outros voam mais baixo, outros nem sequer voam. E há aqueles, inclusive, que tentam fazer tudo num combo e não conseguem. A exemplo do pato, que nada voa e corre, nenhuma das três faz direito. Não é verdade? Então, essa visão de liberdade que nós temos é muito deturpada. E temos que entender, e não podemos confundir essa liberdade com os limites que nos separam do próximo, que devem ser respeitados e que hoje não sabemos respeitar. Agredimos com facilidade. Basta observar os últimos acontecimentos políticos que vivenciamos para observar que esquecemos totalmente as regras de cordialidade e esquecemos, inclusive, que ambos os lados, respeitando as suas teorias, estavam, possivelmente, crentes que estavam fazendo o melhor para o Brasil. E nos matamos uns com os outros através de discussões, de agressões, que muitas vezes chegam a desencadear agressões no campo físico. Sai do campo verbal para o campo físico. Ele já está me expulsando, viu? Quando essa luzinha liga, ou seja, é sinal que o obsessor já está na porta te cutucando com tridente. Aquele demôniozinho do chifrinho, já vermelho, né? Uma tradição, já está ali com tridente. A passista já está querendo que eu vá embora, ó, me expulsando, que quer ir para casa. Pois bem, voltando ao assunto, brincadeiras à parte. No capítulo 5, ele vai tratar da sociedade humorística, onde ele vai dizer e falar do culto ao divertimento. Tentamos esconder o nosso vazio existencial por trás de um humor, e de um humor muitas vezes sarcástico, um humor que expõe o outro. Ora, se eu não respeito o outro... Eita, eu pulei 2 itens, gente. Eu falei do individualismo, da liberdade. Da igualdade, volta. Da igualdade, que é o outro ingrediente. Só que confundimos essa igualdade tentando não respeitar os iguais. Ou seja, ao mesmo tempo que eu quero uma política que me iguale enquanto mulher, eu extrapolo esse limite, me torno feminista ao extremo e passo a me comportar muitas vezes como machista. Em nome de tentar encontrar um meio de equilíbrio, por exemplo, no meio homoafetivo, eu tento extrapolar a minha arrogância e me comporto muitas vezes como um vândalo, a cuspir a tudo e todos e queimar todo o meio, né, que é confundido, porque nós temos a péssima mania de generalizar. Né? Tá vendo? Olha aí, esse grupo aí. Nós generalizamos tudo. Tá vendo? É puta, como é o caso da menina que aconteceu. Então, nós temos essa capacidade estrambólica de levar para o mal. Isso é impressionante, a nossa capacidade de maledicência. Eu acho que nossa língua devia ser bipartida, igual a das cobras. Porque nós temos uma afinidade muito grande com a maledicência. De falar aquilo que é negativo. Nós julgamos, nós sabemos de cor a parte do Evangelho, né? Que não julgueis para não ser julgado. Aliás, nós pulamos dessa parte, porque nós condenamos de vez antes de julgar. Nós nem julgamos, nós condenamos automaticamente. E o quarto ingrediente é a revolução. Nós estamos dispostos a produzir uma revolução, mas é uma revolução infrutífera, porque não é uma revolução, é uma revolta. É uma batalha de revoltosos. E como todo mundo está perdido e mergulhado nesse vazio, não consegue defender os seus valores e nem dizer ao certo para que veio e qual o objetivo do crescimento. Ele quer bradar e botar para fora aquilo que está dentro, sem saber os seus limites, se vai ou não respeitar o próximo. E no capítulo 5, voltando agora, continuando, ele vai falar sobre o culto ao divertimento. E o século XVII, ele foi muito feliz em grandes pensadores, dentre eles Blaise Pascal, que ele falava acerca da cultura e da ideia do divertimento. E ele pensava, na época, que a alma humana era vazia e que o mundo não tinha sentido.
Então era comum que nós buscássemos a ideia do divertimento para preencher o vazio da insignificância nossa em sermos humanos. É assim que ele identificava. E ele dizia, naquela época, ele não era profeta, mas acertou em cheio. Ele dizia que o futuro seria marcado por 3 coisas: o prazer, o barulho, o lazer, o barulho e o divertimento. E parece que ele acertou em cheio. Vivemos o tempo todo em busca de lazer que possa preencher a nossa preguiça em entender a lei do trabalho, porque temos preguiça em trabalhar o tempo todo. Queremos sombra e água fresca o tempo todo. Reclamamos do trabalho o tempo todo, seja ele trabalho físico ou voluntário. Corremos do trabalho, quando Jesus precisa de trabalhadores da última hora. Não é curioso isso? Não é algo a se pensar? Temos medo do trabalho enquanto Jesus clama o tempo todo por trabalhador. É algo que o cristão não consegue raciocinar. Então ele vai dizer que nós temos, na atualidade, temos essa cultura de lazer o tempo todo, de barulho, porque tudo aonde vamos é muito barulho. Não conseguimos mais sair com os amigos para um bar, porque tudo é muito barulho. E ninguém mais quer conversar no bar, porque o que se faz é somente beber e jogar a conversa fora. E voltamos para casa sozinhos mais uma vez, vivenciando aquela solidão doentia, que eu muito bem falei logo atrás. E por fim, a cultura do divertimento. Queremos extravasar a nossa depressão, nem que seja a custo de sintéticos. Eu me drogo. Como eu não encontro mais a felicidade na vida, eu vou me drogar. É a bala, é o êxtase, é o lança, é a maconha. Eu vou me drogar. Porque talvez me drogando eu esqueça a dificuldade que é viver nesse mundo. Mas esse mundo não é só dificuldade. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né, prostrado numa cama, ainda proferia palestra, o gigante deitado, e dizia: não existe nada difícil, existe coisa trabalhosa, meu filho. Tem coisa que dá trabalho, mas não é difícil. Então a vida é um ofício, ao mesmo tempo que é uma arte. E como todo ofício, toda arte merece ser bem vivida. E temos que entender isso. E Pascoal vai dizer, e isso ele acertou bem cheio, que toda essa cultura de divertimento, no fim, só tem um objetivo: nos distanciar do nosso autoconhecimento e nos arrastar para uma ignorância pessoal. Vivemos o tempo todo atrás de diversões e esquecemos de conhecer aquilo que somos na intimidade. Nós não nos conhecemos. No capítulo 6º e último capítulo, ele vai comparar a questão da violência do selvagem com os modernos. E vai dizer uma coisa muito interessante. Vivemos numa cultura de violência. Estou acabando, tá, Paulo? Paulo disse que se não acabar em 10 minutos, ele vai desligar o microfone. Ele vai dizer que vivemos numa cultura de violência. E isso é fácil perceber. Se formos voltar atrás, o nosso início enquanto cristãos, iremos perceber que a nossa história começou errada. Começou com um casal, dentro da mitologia, que teve 2 filhos. E esses 2 filhos já se odiavam, não é verdade? A ponto de um matar o outro. Isso é impressionante. Por conta de privilégios, porque o outro queria ser melhor tratado do que aquele. E o ciúme e a inveja adentraram e habitaram o seu coração. Então, nossa história já começou de forma equivocada e violenta. E de lá para cá, nós estamos alimentando essa visão de violência o tempo inteiro. E ele vai alertar nesse capítulo 6 justamente isso, comparando que a violência do passado, dos primitivos, das civilizações primitivas, ela tinha um código de honra e até mesmo um código de vingança. A honra predominava ao longo da vida, tendo como valores a coragem e o desprezo pela morte e a covardia. A vingança era exclusivamente o sangue do inimigo. Hoje odiamos a tudo e a todos, não é verdade? Basta alguém pensar diferente da gente que passamos a odiar. Uns odeiam os coxinhas, outros odeiam os petralhas, e outros odeiam as feministas, outros odeiam os gays, e vamos odiando de forma gratuita porque temos prazer em odiar. É essa a cultura do vazio. É isso que a cultura do vazio produz.
É isso que uma figueira seca, incapaz de produzir frutos de valor, produz. E eis que isso somos nós, meus irmãos. Essa é a nossa realidade. E nós temos que modificar isso, porque isso só vai acentuar o individualismo. E ele termina dizendo que a nossa sociedade é descartável e do vazio. E se nós não modificarmos a nossa condição de enxergar o mundo, iremos cada vez mais nos comportar como zumbis. Sim, somos zumbis. Somos levados pela manada. A mídia nos coordena, a mídia nos domina, prega como devemos andar, vestir, cortar o cabelo, né? Comer, o que comer, tudo é muito bem acentuado e ponteado pela teoria dominante do desejo para que nós alimentemos cada vez mais essa política consumista. Então a era do vazio traz esse convite ao cristão da atualidade, tão distante do Cristo, a voltar a si mesmo e refletir que esse diagnóstico preciso daquilo que nós estamos a passar é algo que não se pode negar. É algo que está fazendo com que nós soframos. E temos que voltar à ideia e entender que nós somos cristãos. E o que todo cristão quer é assemelhar-se com o seu mestre. Então temos que parecer com Jesus. Tem uma parábola muito bonita no budismo, presente no livro de Lotus, que é um dos livros de Buda, onde ele narra a parábola do filho pródigo. Conta a parábola que uma criança havia se perdido de seus pais na multidão. E depois de horas e horas a fio a procurar a criança que havia se perdido na multidão, aquelas horas foram em vão. A criança realmente se perdera. E depois de meses procurando, depois de anos procurando, tudo isso foi em vão. Eles não encontraram. A criança cresceu, perdida, também buscando os pais, mas por falta de apoio aos pais que eram ricos, e ela não tinha esse apoio, ela começou a mendigar. E mendigava em busca de alguém. Os pais, por sua vez, mudavam de cidades, porque nunca, enquanto pais, desistiam do filho, e acreditavam que um dia iria encontrá-lo. E eis que um dia esse mendigo levantou-se, munido de força maquinal, e se aproximou de uma mansão. E pelas frestas da mansão, ele viu de longe um senhor muito fidalgo, rico e bonito. O senhor também o fitou nos olhos. E aquele instinto paternal disse: é meu filho, que eu tanto procurava. Chamou os seguranças e disse: vão até ele, tragam-no aqui, é meu filho. O mendigo, coitado, com medo, ao observar os seguranças vindo em sua direção, tratou em correr em retirada. Eles voltaram e disseram: mestre, não foi possível. Infelizmente, ele fugiu. O pai, então, muito astuto e com a vontade de amor que ele tinha, disse: busquem-no e digam-no que eu quero dar um emprego para ele. Ele vai ser empregado. E assim os seguranças fizeram, localizaram o mendigo, no que ele ficou muito alegre por alguém dar uma oportunidade de crescimento para ele. Ele veio para a mansão, começou a trabalhar nos afazeres domésticos e dia a dia ele ia galgando novas posições dentro da casa, dentro da mansão. Até que um dia o pai ficou muito doente. E chamando todos os empregados aos seus aposentos, inclusive o filho, disse: senhores, esse é meu filho que eu tanto procurava. Tudo agora que eu tenho lhe pertence. Ele é o dono de tudo que lhe pertence. Acontece assim conosco também. Nós somos como esse filho que se perde nas caminhadas da vida. Estamos perdidos, vagando. E nesse vagar por vagar, muitas vezes nós mendigamos um alimento espiritual, um entendimento, um perdão, uma intolerância. E nessa mendigância nós vamos buscando um pouco de informação que possa nos conduzir ao Pai. E o Pai nunca desiste. Para alguns o Pai é Jesus, para outros Buda,
para outros Maomé, para outros Deus, para alguns os orixás, pouco importa isso. O Pai está sempre lá. Mas quando Ele nos busca, nós corremos, nós fugimos, porque temos medo da verdade. Temos medo de entender que a verdade, muito embora seja melhor para a gente, ela assusta. Porque nós temos que mudar com a verdade. E mudar não é fácil. Mudar conceitos não é fácil. Mas mesmo assim o Pai não desiste. Através de meios expedientes, Ele vai chegando até nós, ao filho pródigo e rebelde. Através de uma prece, de uma palestra, de um exemplo, ou até mesmo de uma dor. E eis que o filho se entrega ao serviço e ao trabalho, até que um dia é revelado para ele: você é meu filho amado. Toda a verdade espiritual, todo o tesouro consciencial te pertence. Venha, é seu por herança divina, é seu por direito. Nós somos herdeiros da mensagem de Jesus. Cabe a nós a recebermos e abraçarmos essa missão que muitas vezes pode parecer trabalhosa, mas que aqueles que a vivenciam são fecundados pelo amor e começam então a frutificar, e jamais a sombra da figueira seca irá amedrontar ou assustar ou atrapalhar o seu trabalho. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite.